todos. É um prazer ver esta casa cheia. Antes de começarmos a conversar, eu vou só relembrar as regras do jogo. Nós vamos às duas, por respeito do vosso tempo e sabendo que isto é um intervalo de almoço para muitos, às duas vamos parar. Antes disso, temos sempre um momento de perguntas em que podem interpelar os oradores, portanto, guardem as boas questões. E uma vez que os livros de ambos estão aqui, eu não sei se importa que eu diga que os podem autografar quem os quiser, não é? Portanto, no final, os autores estão disponíveis para assinarem os livros de quem os quiser. Dispensam apresentações os nossos dois oradores. Eu vou dar a precedência à Helena, a senhora entre nós, até porque a Helena é uma excelente conversadora e que gosta da espontaneidade. E, portanto, eu também sou assim. Acho que as conversas têm que ser espontâneas, senão não são conversas, são guiões. E, há momentos, a Helena contava-me que trabalhou com Humberto Delgado, não é? E que, para olhar os homens que trabalhavam com ele, olhos nos olhos, tirou o brevet aos 30 anos. E o seu tio, Sacadura Cabral, não é, que fez a travessia do Atlântico Sul com o Gago Coutinho, se calhar já tinha em si, tinha passado para si esse espírito aventureiro, mas parece que não foi só isso que ele passou mais coisas, mas era isso que eu gostava de lhe perguntar, porque no seu caso parece que o sucesso começa por vontade própria e à revelia do seu pai, à revelia daquilo que eram os tempos. Pode-nos falar sobre isso? Posso. Há dois tipos de sucesso, em que um não é sucesso, mas é olhado e visto como sucesso. Uma coisa é o sucesso, outra coisa é a fama. A fama é uma coisa tomada como sucesso, são as senhoras da televisão, são as influencers, as e os, porque também há. Outra coisa é o sucesso. Sucesso esse é conseguido ao longo de muitas trambolhões, de muitas dificuldades e, sobretudo, para mim, o sucesso é encontrar uma ponte entre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço e sentir-me completamente feliz e satisfeita por conseguir fazer as coisas de que eu gosto e para as quais me sinto vocacionada. Portanto, para mim, o sucesso não é estar na prateleira, não é ter prémios. Isso faz parte de um certo sucesso, mas é chegar à noite, deitar-me e achar que o dia não foi em vão, o dia correspondeu a eu ter deixado alguém um bocadinho melhor e eu ter-me sentido, eu própria, um bocadinho melhor. Portanto, o meu sucesso não precisa nada de ser conhecido. Para a maior parte das pessoas, o sucesso é ser conhecido. Voltando à sua pergunta, para não roubar tempo demais, o que o meu pai pretendia para mim era uma vida, há 90 anos, era uma vida pacata, de uma senhora que sabia falar francês, inglês, que se vestia bem, que tomava conta de uma casa, que sabia passajar, que sabia bordar e que sabia tocar piano. Isto toca-lhe. O tocar piano, ele desistiu rapidamente, porque a professora disse-lhe: senhor doutor, eu gosto muito de ganhar dinheiro, mas a sua filha não distingue um dó de um ré. Portanto, não vale a pena. Portanto, o meu pai, julgo que não mentirei, desejava para mim esta vida, não me perguntou nada se eu desejava esta vida ou não, e destinava-me ao que eu desconfio, a alguém que me teria deixado hoje uma senhora viúva, possivelmente não a falar com vocês, mas a tratar das pratas em casa, a mandar arear as pratas, contente e satisfeita porque tinha muitas pratas, e pronto, e quando morresse ninguém falava de mim. Ou então falavam: morreu a dona do museu não sei quantos, ou do palácio não sei quantos. Portanto, sucesso para mim é uma coisa muito diferente de fama. A fama é-me desagradável, o sucesso é-me pacificador, é alguma coisa que me dá
tranquilidade de ter correspondido àquilo que eu acho que me pediram e que eu fui capaz de fazer. E isso significa cair muitas vezes e recomeçar, trambolhar e recomeçar, ter resiliência para chegar a um sítio mais acima, mas não é por ser mais acima, é porque mais acima está o meu objetivo, aquilo para que eu me sinto preparada. E pronto, acho que respondi à sua pergunta. Respondeu sim. Para já, Sucinta. A Helena não rouba aqui tempo a ninguém, porque o tempo é seu. Portanto, por favor, fale e diga tudo aquilo que tem a dizer. Eu acho que há muita coisa em comum também com o Rui, porque na sua família também há um sentido de propósito, não é? Ligado ao seu avô e ligado a uma ideia de algo que passa de geração em geração. E pergunto-lhe, nem era esta a pergunta que tinha para fazer, mas pergunto se o seu pai ou o seu avô esperavam de si alguma coisa comparável àquilo que a Helena disse agora. Portanto, já tinham feito um plano ou a vida foi aquilo que o Rui quis que fosse? É um bocadinho das duas, na verdade, porque sim, o meu avô tinha um plano, isso era muito claro e muito óbvio, porque desde pequenino que ia sempre para Campo Maior, porque os meus pais são divorciados e, portanto, o meu pai morava em Campo Maior, a minha mãe em Lisboa, e eu aos fins de semana ia para Campo Maior, impreterivelmente. E cada vez que lá ia, ele dizia sempre a mesma coisa, sempre. Tens que estudar para vir ajudar o avô. E dizia muitas vezes que eu não tive possibilidade de estudar, tive a 4ª classe, mas o facto de eu trabalhar permite-te a ti estudar. Portanto, tens que estudar para vir ajudar o avô. Mas da cabeça dele estava sempre, de facto, esta ideia de que eu tinha que ir ajudá-lo e tinha que ir para a empresa. Portanto, para ele não havia hipótese. Aliás, eu fiz os testes psicotécnicos, que os miúdos todos fazem no 9º ano, e o teste psicotécnico deu-me jornalismo. E antes disso eu dizia que queria ser piloto de aviação, que era o que eu gostava. E ele dizia-me sempre, mas que disparate tão grande, tens é que vir para a Delta ajudar o avô. Portanto, e para ele, na cabeça dele, nunca houve hipótese absolutamente nenhuma que não fosse eu ir trabalhar para a Delta. E pronto, eu acho que também me fui mentalizando que tinha que ser. E, na verdade, gosto muito do que faço. E estava a ouvir falar e acho que me sinto um bocadinho neste estágio em que gosto do que faço, de sentir-me útil, de sentir que acrescento valor e todos os dias chegar ao final do dia e encontrar que estou alinhado com... Portanto, ainda bem neste caso que o meu avô exigiu que eu fosse para ajudá-lo, porque me revejo e gosto muito daquilo que faço. Claro, e isto leva-me então à pergunta que tinha preparada, que é, tendo então as coisas acontecido dessa forma, portanto imagino que o seu avô estivesse muito orgulhoso de se ter cumprido o desígnio que ele imaginava, como é que é estar na sua posição, que é no fundo receber um legado de sucesso e ser guardião desse sucesso, não é? Não só guardá-lo, tomar conta dele, mas fazer com que ele se expanda e se mantenha vivo e com o propósito, não é? Que eu acho que a Delta tem um sentido de propósito que é muito raro, seja em Portugal ou fora dele. Como é que é ser assim esse guardião? Sabe que eu tive muita sorte por o meu avô ter, de facto, feito esta insistência e eu trabalhei 20 anos ao lado dele. Portanto, eu não sou alguém que o vem substituir agora e ele saiu. Portanto, eu tive a hipótese de fazer um caminho muito grande ao lado dele e de poder ir bebendo, algo que me permitiu, de facto, escrever um livro também agora sobre aquilo que foi os ensinamentos que eu tive dele. E, portanto, ao longo desses 20 anos eu fui fazendo este caminho e acredito também ganhando o meu espaço dentro da organização. Portanto, na verdade, também tenho o meu caminho ao lado dele e também tenho feito muito desde estes últimos 20 anos. Portanto, eu acho que é com alguma tranquilidade e sem muita pressão, porque imagino que a pergunta seja muito ligada a isto, mas de facto sinto o peso da responsabilidade. Eu acho que a pouco e pouco, naturalmente que sinto, é uma grande responsabilidade, mas também sinto que não estou a substituir ninguém, porque sou autêntico, sinto-me bem com o que estou a fazer e eu acho que isso é muito importante, porque naturalmente, por sorte ou por azar, ainda por cima tenho o mesmo nome, não é? Portanto, é Rui Nabeiro também. Portanto, naturalmente que quando eu assumo esta posição,
a comparação é absolutamente inevitável e no bem e no mal eu já aceitei e já me resignei quanto a esse tema. Mas acho que ao mesmo tempo tenho sempre tentado dizer eu não venho para substituir ninguém, porque o meu papel não é substituir ninguém. Eu terei que ser e sou sempre muito autêntico, fiz o meu caminho ao lado dele, aprendi o que tinha para aprender, mas sou muito melhor se for eu próprio e se for autêntico naquilo que eu faço e genuíno, do que se tentar ser uma réplica, porque é impossível, não é? Quer dizer, vai ser impossível eu ser sequer melhor que o meu avô. O meu avô, de facto, era, pronto, para mim, o meu ídolo número 1, naturalmente. Sei que não era só meu, ainda por cima, e, portanto, seria um bocadinho até absurdo e triste da minha parte querer ser uma réplica. Obviamente que aquilo que eu quero é manter os valores, manter a identidade, manter a empresa dentro daquilo que é o seu propósito, e isso é uma grande responsabilidade, mas não é uma grande dificuldade, porque já os conheço, estamos habituados e a empresa tem mantido. Já vão quase 3 anos que o meu avô partiu e acho que temos mantido este legado e este caminho de forma muito intacta e muito soberana. Eu acho que isso é uma coisa que me orgulha muito, hoje podermos olhar para trás e respeitar muito o legado, mantendo sempre muito acesa a presença dele, porque eu acho que um fundador é uma figura única em qualquer organização, não há um segundo fundador, é só aquele que fundou uma empresa, e aquilo que nós tentamos é sempre, de facto, fazer a apologia, não é dizer como é que ele faria, mas é dizer que o que ele fez, a forma como o fez, e que nós mantemos-nos dentro dos mesmos valores. Isso é que é muito importante. Exato. É o norte, no fundo. Exatamente. Eu pergunto à Helena, porque temos aqui dois casos muito complementares, em que o Rui vem falar mais de um sucesso de uma empresa, de um grupo que diz respeito a muitas pessoas, e eu acho que a Helena conta uma história de sucesso pessoal, aquilo que é o trajeto da sua vida. E eu gostava de lhe perguntar quanto tempo dura o sucesso? O sucesso vai-se de sucesso em sucesso? Até aos 90, que acontece? Não, até não, mais. Pelo menos. Ainda tenho muito para fazer. Então, mais do que os 90, porque 90 já tem, não é? Sim. Então, diria se calhar até aos 100, não, pelo menos. Eu tenho uma situação um bocadinho diferente. Eu compreendo muito bem. Aliás, o avô deste senhor era um encanto de um homem a quem eu dei beijinhos. A vantagem de ter esta idade. Portanto, posso perceber muito bem o que o meu companheiro de painel disse. No meu caso, o sucesso pessoal, vou fazer rir a plateia, é uma luta, porque quando eu era novinha, pequenina, e andava no liceu, as professoras perguntavam: o que é que a menina é, ó Sacadura Cabral? E eu dizia: sou sobrinha, neta, não, sobrinha, não neta, era irmão do meu pai. Pronto, era logo uma história, eu tinha que contar a história da minha vida, porque é que não era neta e porque é que era, o meu pai tinha tido 12 filhos e aquele irmão era o irmão mais velho. Portanto, durante um período de tempo, o nome de Sacadura Cabral foi um peso para mim. Eu era boa aluna, portanto, enfim, não deixava a casa por mau caminho, mas incomodava-me um pouco aquilo de eu não ser a Helena só. Era a Sacadura Cabral, vai perguntar à Sacadura. Às outras era, vai perguntar à Teresa. Na outra não. Não, a Sacadura sabe. Perguntar à Sacadura. Portanto, primeiro tive essa necessidade de ter um nome meu, Helena. É como eu sou. Não sou a Helena Sacadura Cabral. Ninguém me pergunta, está a doutora Helena Sacadura Cabral? Está a Helena. Pronto. O segundo foi por desgraça. É que casei com um homem chamado Portas e pimba! Eu disse que não queria ser Portas e tive que escrever e declarar que não queria ser Portas, queria ter o nome do meu pai e o da minha mãe, Trindade, e o notário não ficou nada encantado com a ideia e, portanto, depois tive que vencer outra barreira, que era a mulher de Nuno Portas. Era a mulher de Nuno Portas, nunca era a Helena. Eu, até aos meus 30 anos, 40 anos, foi quando eu comecei a viver com o meu nome. Daqui fala a Helena. Quem? Helena. A ex-mulher de Nuno Portas.
disseste logo. Como se alguém dissesse que, daqui fala a Luz de Pintacil, dizia uma coisa muito engraçada. Quando batem à porta, a gente não pergunta quem foi, pergunta quem é. Portanto, para responder à sua pergunta, o meu sucesso pessoal foi vencer estes dois nomes. Ser a Helena. Eu hoje sou a Helena, para a maior parte das pessoas. Finalmente, deixei de ser a doutora Helena, porque em comunicação, felizmente, isso não se usa. Na faculdade não posso pôr os alunos a tratarem por Helena, senão tenho que lhes dar 10 pelo menos. Claro. Isso eu não posso. Mas no resto não, portanto... Agora, falando do sucesso pessoal, primeiro, eu não creio que seja um caso de sucesso pessoal. Eu sou um caso de uma pessoa que, querendo muito ter um trabalho profissional e gostando muito daquilo que fazia, e gostando com muitas dificuldades, que eu odiava a matemática, e a minha especialidade hoje, a economia, é a matemática aplicada à economia. Portanto, venci essa angústia que eu tinha, aprendi a gostar de matemática. Também se aprende a gostar. É uma coisa que as pessoas nunca pensam nisso, mas aprende-se. E, portanto, o meu percurso foi, sobretudo, o de me afirmar. Até que no Banco de Portugal, um dia me disseram, eu disse, eu quero ser administradora. E me disseram, não, diretora pode ser. Administradora não pôde, porque não há mulheres na administração do Banco de Portugal. Então, se não há, vou-me embora. E saí aos 49 anos. Não sou a Rita Pissarra da Microsoft, mas sou a Helena Secadora Cabral do Banco de Portugal. Muito bom. E pronto, e fui ser administradora de uma empresa e a partir daí não tive mais dificuldades porque descobri, sendo administradora dessa empresa, que tinha capacidade para fazer muito mais coisas do que aquilo que eu pensava que era capaz de fazer. Portanto, o meu mundo alargou-se, os meus desejos alargaram-se e eu tenho vindo a cumprir esses desejos sucessivamente. E por isso digo, ainda tenho umas coisas que estão começadas e se eu não as acabar, alguém vai acabá-las por mim exatamente como eu quero. Incrível, muito bem. Acho muito bem. E depois disto bebo água. É melhor. Ao Rui, eu gostava de lhe perguntar, primeiro, se como a Helena teve que aprender a gostar de algumas coisas para caminhar sobre uma estrada que nem sempre é fácil, mas qual é nisso o papel da adversidade ou das coisas que nos oferecem atrito e resistência para chegar ao sucesso, não é? Porque não pode ser fácil. Não tinha piada se fosse fácil. Eu concordo com a Helena, de facto, temos que aprender a gostar de algumas coisas, até por força enfim... Teve que aprender a gostar de café, por exemplo? Não, disse graças a Deus não foi preciso. Café gosto muito e bebo muito e, portanto, não houve necessidade de aprender a gostar de café, mas houve a necessidade de aprender a gostar de muitas outras coisas, ou pelo menos de ganhar aptidão para as conseguir fazer, não é? Porque... enfim, quando eu dizia há 20 anos entre Pá Delta, nós saímos da faculdade, não sabemos fazer nada, não é? E na verdade, e ainda para mais numa idade em que achamos que sabemos fazer tudo, não é? Eu acho que de facto nós vamos ganhando idade e vamos percebendo que não sabemos nada, portanto quanto mais velhos parece que menos percebo, mas aos 20 e poucos somos os donos do mundo e sabemos tudo, não é? Nós chegamos e isto está tudo mal, está tudo errado, então empresa familiar, gerida de uma forma muito, não vou dizer micromanagement, mas quase, não é? Portanto, quer dizer, o meu avô gostava de controlar tudo, portanto, aquilo tudo parecia-me assim um bocado bizarro e nessa idade temos que aprender, mas acho que sempre tive um valor muito importante que o meu avô me foi passando e que acredito tê-lo, que é a humildade e, portanto, a humildade dá-nos a capacidade de aprendizagem talvez mais rápido do que se não formos humildes e formos um bocado arrogantes e acharmos que já sabemos. E, portanto... fui aprendendo muitas coisas, o que gostava ou o que não gostava e aprender a fazer tudo. Eu, ao fim de 2 anos de estar na empresa, decidi que queria sair de Campo Maior e vir para Lisboa e dizer, eu preciso de ganhar mundo e de fazer e de cometer erros, porque eu tinha a noção
que é em Campo Maior e ali ao pé do meu avô, eu não ia cometer erros, porque ele não me ia deixar cometer erros, não é? Portanto, eu ia ser imaculado o meu caminho, ia ser perfeito, e eu senti que precisava de facto de crescer e de aprender, enfim, um conjunto de coisas. E vim para a área comercial. Portanto, aquilo na altura para o meu avô sei que pareceu estranho, mas ele está aqui ao pé de mim, na administração, e não quer ser administrador, quer ser um comercial igual aos outros. Para ele não lhe fez de facto muito sentido, pelo menos eu senti isso. Eu queria ser administrador. Estamos ao contrário, exato. Como se chega ao sucesso por vias diferentes. Mas nessa altura eu, pronto, como já tinha a administração, não quis, e então achei que era precoce e de facto fui para a área comercial e foi muito bom, porque permitiu-me aprender muito, cometer muitos erros e concordo muito, porque nós precisamos de não ter medo de errar, porque só se não tivermos medo de errar é que vamos aprender, porque muito daquilo que eu aprendi foi porque cometi erros e, efetivamente, alguns custaram muito dinheiro, também é verdade, mas diria que a soma das partes é muito positiva, porque só fazendo é que vamos aprendendo. Eu acho que nós, seres humanos, somos muito pragmáticos, gostamos muito de aprender com o erro, mesmo se nos digam, não faças isso. Nós vemos aos miúdos, né? Nós lá em casa temos 6 filhos, e são muitos, e percebemos que, por mais que nós digamos, mas eu já fiz isso vai correr mal, eles têm que cometer os erros, não é? Têm que os fazer. Claro. E comigo também foi a mesma coisa. Acho que precisamos muito de errar para aprender e de aprender pela prática. E isso para mim foi muito positivo, ter essa possibilidade e que me permitiu, enfim, começar a gostar de coisas e a aprender a fazer coisas que eu diria que não faria, mas que hoje, enfim, conheço. Isso também é uma vantagem muito grande, porque quando falo com as pessoas da minha equipa, sei do que estou a falar, porque também já passei por isso, não é? Portanto, não podem dizer, que é uma coisa que seria normal, não é? Ele está aqui só porque é neto de... mas quando eu estou a discutir um para um, porque eu já fiz também, é uma vantagem muito, muito grande, porque não me estão a dar conversas nem tangas, claro, não é? Claro que sim. O Rui e a Helena falaram ambos de uma coisa que é da força da juventude, de quando estamos na escola e aprendemos as coisas, com alguma inexperiência, evidentemente, mas parece que a Helena conseguia, em jovem, partir as coisas, não é? A primeira mulher a chegar ao Banco de Portugal e a primeira mulher a ir embora também, provavelmente. E eu gostava... Nem queira saber as primeiras coisas que eu fiz na minha vida. Pois é isso. Mas é um percurso em que é a primeira, de facto, a saltar muitos obstáculos. Com todos os inconvenientes que isso também tem. Sem dúvida, exatamente. Porque os primeiros nunca sabem como é que as coisas se fazem. Portanto, vão-as fazendo aos bocadinhos, vão aprendendo aos bocadinhos. Isso é que é muito engraçado, você tocar nesse aspecto, porque... não vou falar da minha vida pessoal, como é evidente, mas o facto de ser a primeira em várias coisas fez-me dar alguns trambolhões que hoje me dão imensa vontade de rir, porque eu não sabia, eu cheguei ao meu primeiro emprego com um ar bem compostinho, ainda não tinha acabado a faculdade, um professor meu disse-me, venha cá que você tem possibilidades, eu vou-lhe arranjar um emprego, e eu girei logo, porque eu vivia de dar explicações e tirei o curso com uma bolsa, portanto isto não era para gastar muito, era para gastar pouco. Quando ele me ofereceu o emprego eu disse logo sim. E fui apresentada, vocês desculpem, mas isto dá-me uma vontade de rir doida. Fui apresentada ao presidente, pronto, muito bem, portei muito bem com os métodos de educação que tinha recebido em casa. E depois o meu diretor, portanto, desci do presidente para o diretor, bem, eu queria ser mais do que diretora, tinha toda a razão. E ele diz-me assim, olha, tem aqui este monte de coisas, você agora lê estas informações e depois faz um ofício. Eu? Um ofício? O que será um ofício? E como é que eu agora vou saber o que é um ofício? Não vou perguntar aos meus colegas, que é o gozo completo. E ainda não havia o chat GPT, não é? Pois. Pois sabem a quem é que eu fui perguntar? Disse, eu só vou perguntar a alguém que não possa rir-se de mim. Então fui tomar uma bica
E na conversa da bica, que demorou um bocadinho, disse: esta coisa das informações e dos ofícios, para mim ainda é muito confuso. Não diga isso. As informações são enormes, os ofícios é um instantinho. A gente faz uma cartinha e aquilo está pronto. Pronto. Exploração. Cheguei ao gabinete e perguntei: onde é que estão os documentos para os ofícios? Onde é que estão os papéis para os ofícios? E um colega meu disse: ali na prateleira do lado esquerdo. Fui buscar o papelinho da prateleira do lado esquerdo, vi, disse: isto é que é um ofício. Isto eu sei fazer. E fiz. Pronto. Portanto, isto para vocês podem calcular, esta plateia é uma criatura com 20 anos, a quem lhe dão uma pasta e dizem: façam um ofício. Eu só de ver a pasta fiquei assustada. Isto ensinou-me uma coisa: nunca perguntes para cima, pergunta sempre para baixo. Nunca perguntes para cima, pergunta para baixo. Porque para cima dizem-te o mínimo possível, para tu não chegares ao lugar em que os outros estão. Pergunta para baixo, porque ficas grata a de quem te ensine. Não esqueces mais. E tens ali sempre alguém que, se for preciso e puder, ajuda. Ao longo da minha vida, eu devo muito a 3 pessoas. Doutora Etelvina Torroais Valente, que não sei se ainda é viva, que me levou ao hospital de Dona Estefânia. Todos os dias me levava trabalho para eu fazer no hospital, porque eu tinha o meu filho Paulo entre a vida e a morte. E para eu não perder o emprego por faltas, não havia, o contexto não era como hoje, portanto uma pessoa entrava e saía do emprego, não havia descontos, não havia nada, deixava de ter o emprego, pronto, faltou, foi-se embora. Ela ia-me levar sempre trabalho, trazia o que eu tinha feito e entregava-me mais para eu fazer. Seja onde for que esteja, essa senhora merece tudo. Depois, uma outra pessoa a quem eu devo muito também foi a minha secretária, há 30 anos, nunca me chegou às mãos uma coisa que ela não pudesse resolver por ela. E, portanto, ao fim do dia dizia-me: senhora doutora, resolvi isto assim. Fiz bem, fez bem. Fiz mal, olha, aqui podíamos... Você não devia ter feito isto, devia ter feito aquilo. Ou seja, a preocupação dela era poupar o meu tempo para coisas que ela não sabia fazer, mas que era preciso serem feitas. E não eu estar a fazer um trabalho que ela podia fazer e que me dava tempo a mim. Portanto, devo-lhe imensíssimo. Libertou-me de uma série de tarefas incómodas. Portanto, voltando à sua pergunta, para não me perder, é preciso, ao longo da vida, perceber que nada nos é dado gratuitamente, não há almoços grátis. E, portanto, a gente tem que saber com quem fala. Aprendi a falar com os grandes, como assessora do Dr. Teixeira Pinto, que foi o ministro da Economia mais novo que Salazar teve, 28 anos. Não conheceram o Sr. Salazar, a maior parte das pessoas aqui, mas eu conheci. Portanto, aprendi como se tratava com os grandes, aprendi como se tratava com os pequenos, exatamente no Banco de Portugal. Aliás, no Banco de Portugal aprendi como se faz tudo muito bem ou como se pode fazer tudo borderline. Portanto, o que é que eu posso querer mais? Aprendi o bem e aprendi o mal. Se eu quiser praticar o bem, é a minha decisão. Se eu quiser fazer as neiras e ser burra, também é a minha decisão, pago eu. Muito bem, acho que sim. Rui, eu gostava de lhe perguntar sobre o propósito. Se é possível ter sucesso sem um grau de propósito, não é? Sem uma história que nos inspire, sem qualquer coisa que nos empurre.
a ir onde os outros não vão? Agora quero ouvi-lo. Ou, por outras palavras, se não amasse aquilo que faz, conseguia ser tão bom? Acho difícil, honestamente, acho Esta difícil. pergunta é tão perniciosa. Não. Eu acho que, de facto, nós temos que gostar daquilo que fazemos e sentir que estamos... Para estarmos comprometidos, porque eu acho que há uma diferença entre compromisso e motivação, não é? Uma coisa é uma pessoa estar motivada, e motivada é uma coisa que acontece, uns dias mais, outros dias menos, depende muito, não é? Da nossa disposição, do contexto, do que nos acontece na nossa vida. Eu posso não estar muito motivado hoje ou amanhã, mas comprometido é uma coisa completamente diferente. Eu acho que quando nos sentimos que aquilo que fazemos está muito alinhado, e a palavra propósito é uma palavra de facto forte, não é? Mas que está muito alinhado com algo que nos faz bem-estar, que nos faz sentir bem, estamos mais comprometidos, não é? E isso hoje sente-se muito, e é o grande tema das empresas, sentir que nós estamos a acrescentar algo, não só para nós, mas também para os outros. E aquilo que eu vi, que aprendi ao longo destes anos, é que, de facto, na empresa que eu hoje lidero, serve para provocar bem-estar. E eu acho que é muito isso que eu vejo e que vi acontecer. De facto, nós temos a sorte de ser de Campo Maior, que é uma vila pequena, que é onde há uma comunidade muito, muito restrita, onde, na verdade, conhecemos uns aos outros. Eu conto muito sempre estas histórias das primeiras vezes que vi o meu avô fazer entrevistas de trabalho, não é? Portanto, a primeira vez entra um miúdo e diz a assistente do meu avô, diz, é o Francisco, é o filho da Dona Almarinda. E então entra, e a entrevista do meu avô, aquilo fez 2 ou 3 perguntas. Então, rapaz, diz lá, tu vens da Universidade de Évora, não é? Pois, então, e notas e tal, e gostaste e não gostaste, mas as perguntas foram muito, muito inócuas. Depois ele saiu e disse, avô, mas não fizeste perguntas nenhumas ao rapaz, mas eu já sei quem é a família dele, eu sei que o pai é trabalhador, a mãe também é trabalhadora, portanto ele vai ser trabalhador também, vá, contratem o rapaz. Pronto, e esta é a vantagem de sermos de uma comunidade pequena como Campo Maior, em que estas coisas de facto acontecem. Depois não sei se ele era bom trabalhador ou não, mas o que é facto é que era mais ou menos assim que se fazia as contratações. Mas o facto de estarmos ali numa comunidade pequena permite-nos também conhecer as pessoas, conhecer as necessidades delas, apoiámo-las quando é necessário e haver este sentido de facto de bem-estar, que é isto que eu digo. Portanto, a empresa, obviamente a família que é acionista da empresa vive bem, nenhum de nós tem dificuldades, graças a Deus, muito acima da média, mas depois, ao mesmo tempo, a empresa serve também os colaboradores, a comunidade em geral, e, portanto, isto é romântico dizer, mas é de facto, é factual, não é? A empresa vive para provocar bem-estar. E isso, eu acho que também nos provoca bem-estar a nós, porque se sabermos que pronto, temos um propósito, estamos juntos e que as coisas funcionam e que todos os dias vamos trabalhar para acrescentar um bocadinho mais e sentirmos bem, com o propósito de chegarmos ao final do ano e termos lucros e bons resultados, senão o Santander vem logo lá dizer, os resultados, não é? E a gente não quer isso, estamos preocupados e esse tema está sempre acautelado. E é muito importante, não é? As empresas que não têm lucro não têm forma de se reinvestir, portanto, hoje, os últimos anos, eu cada vez que ouvia falar mal de lucros, eu arrepio-me sempre, não percebo como é que as empresas subsistem sem terem lucros e sem terem bons resultados. Agora, não pode ser o único objetivo da empresa, a empresa existe para criar bem-estar, e eu acho que é um bocadinho isso também nos provoca bem-estar a nós, sabermos que os outros também estão bem à nossa volta, é uma coisa muito positiva. Claro, completamente. Eu acho que a Delta tem muitos ensinamentos que pode transmitir a quem os quer aprender. Eu não estou de acordo. Não está de acordo? Então, por favor, intervenha. É bom. Não te pode deixar falar. Não, eu acho que sucesso traz sempre, agarrado a ele, motivação. Mas pode-se estar motivado e não se ter sucesso. A motivação provoca o sucesso. Agora, pode-se estar motivado e não se ter sucesso. Mas eu usei a palavra compromisso, não motivação. O que eu disse foi, quando nós estamos comprometidos,
que disse que a motivação não gera, de facto, sucesso. Mas o compromisso, sim. O compromisso é, eu gosto daquilo que faço e estou comprometido em ajudar a minha empresa, mas há dias em que eu não estou motivado. E que Rui, mas às vezes a gente está comprometido sem saber como. Quase que herda compromissos. Repare, que culpa tenho eu de me chamar Sacadura Cabral? Nenhum. Mas há um compromisso real, porque é o nome que eu uso. Ou seja, isto eu falei deste exemplo, mas acho que o compromisso é uma coisa que nós decidimos se assumimos ou não. Certo. O propósito é uma coisa que nós assumimos para fazer. Eu não assumo compromissos, porque não tenho a certeza se sou capaz de os levar por diante ou não. Portanto, muito raramente assumo compromissos. O que eu assumo são propósitos. Eu proponho-me fazer isto, mas não sei se sou capaz de fazer ou não. Portanto, a ver se eu sou clara. Muito raramente assumo compromissos. O compromisso é uma certeza. Impõe uma contrato, certeza. Não é? Eu comprometo-me a fazer uma coisa, se eu não o fizer, o compromisso não se realiza. E eu não sou capaz de deixar por fazer uma coisa que eu tinha que fazer. No propósito, não. Eu faço enquanto sou capaz de fazer. E não está lá o compromisso de que faço mesmo. Eu acho que o tema era propósito mesmo. O meu propósito é conseguir fazer. E neste momento o que eu tenho e aquilo que me move são propósitos. Ainda bem que fala nisso, porque era precisamente o que eu lhe queria perguntar, porque a Helena é o sonho da segurança social do nosso país, uma pessoa que ainda tem atividade aberta nas finanças, não é? Continua a gerar lucro, continua a produzir riqueza. É preciso muito propósito, não é? Qual é o segredo? Pode partilhar connosco, porque eu acho que há aqui 200 ou 300 pessoas que querem chegar aos 90 anos com atividade aberta nas finanças. Não é nada difícil. Se tiver saúde, não é nada difícil. Claro. Para já tenho a vantagem de ser uma mulher divorciada. O que traz alguma leveza àquilo que eu possa ter. É verdade, não defendo nada o divórcio. Acho que é muito agradável um bom casamento. Também não acho mal ser viúva. Vamos a falar a verdade. Quer dizer, isto é para dizer, uma mulher casada tem um determinado enquadramento, uma mulher sozinha, divorciada ou viúva, tem outro. E resolve os seus problemas no dia-a-dia como entende. Não tenho aí posições morais nenhumas, aliás, são muito poucas as minhas posições morais, porque cada um tem as suas, que as minhas já me bastam e eu tento reduzi-las ao mínimo. Agora, o propósito, o propósito foi sempre aquilo que me moveu. Quando eu disse ao meu governador, eu quero ser administradora, e ele me disse, não, você não pode ser administradora porque é mulher. Se ele me tem dito porque é estúpida, eu percebia e aceitava. Agora, por ser mulher, eu não aceitei. E, portanto, houve um propósito que eu me propus a mim própria, que era de nunca deixar um projeto, de não admitir nunca que me negassem a minha possibilidade de eu ter uma coisa pelo facto de ser mulher. É o meu propósito. Adoro ser mulher, não sou nada de movimentos feministas, não gosto de me toos, eu sou me free. Quero resolver. Fazem uma grande confusão. Realmente, acho que você tocou num ponto que para mim é fundamental. Na vida, não se vive sentidamente sem um propósito. O propósito pode variar de pessoa para pessoa. O meu propósito, eu tenho um livro, uma vez, e vou contar isto, é rápido, uma vez na televisão tive duas perguntas difíceis. Uma porque
dizia respeito à família, outra porque dizia respeito a mim própria. Um dia perguntaram-me o que é que eu estava a fazer. E eu disse, estou no turismo. No turismo? A fazer o quê? Tenho 2 submarinos na garagem, não tenho motivo nenhum para não os aproveitar, portanto, inaugurei uma agência de viagens, Lisboa, Seixal, Seixal, Lisboa, para lá vai com o periscópio para fora, para cá vem com o periscópio para dentro. O rapaz deve ter percebido, engasgou-se um bocado, pergunto, que eu estou aqui para responder. Não me pergunto mais nada. Outro perguntou-me, o que é que você gosta? E não percebeu a resposta que eu lhe dei. Aquilo de que eu gosto verdadeiramente é de gostar. E fiquei tão impressionada que ele não percebesse, que escrevi um livro que se chama Eu Gosto de Gostar. Aquilo que eu mais gosto na minha vida é de gostar. Gostar de fazer coisas, gostar de pessoas, gostar dos propósitos. Gostar é fundamental para uma pessoa viver plenamente. E eu quero viver plenamente até que perca a memória. Eu já estou a trocar relógio com telemóvel. Não sei porque apareceu-me esta graciosidade agora aos 90 anos. Onde é que está o relógio? Não é onde é que está o telemóvel, onde é que está uma barafunda. Mas pronto, é só esta por enquanto, suponho que não é o alemão. Volto à pergunta inicial e agora à sério. Eu não sei viver sem um propósito. Nem sei como é que se vive sem um propósito. Não sei. Faz-me confusão. Não sei. Muito bem, e ficamos com isto. Eu vou, ao Rui, fazer uma última questão, para depois termos aqui espaço de perguntas do público, que tem que ver com o equilíbrio, aquilo a que chamamos work-life balance e tudo mais. No caso de pessoas como o Rui, onde o contexto da família, do legado que carrega, tudo isso, tudo se mistura muito, o nosso sucesso profissional com o nosso valor pessoal, não é? Portanto, se de repente vierem maus resultados, Deus nos guarde, é muito provável que quem responde por eles sinta que é um falhanço também pessoal e, portanto, não sou só mau profissional, sou também mau pai, sou também, etc. Como é que, no seu caso, consegue distinguir as coisas para que, quando chove numa coisa, não chova também dentro de casa? É uma pergunta complexa. Consegue separar o sucesso pessoal do sucesso profissional? Bom, voltamos à pergunta do início, não é? O que é o sucesso pessoal, o que é o sucesso profissional, porque eu acho que é difícil distinguir as duas coisas. Nós somos um ser único, portanto, como é que distinguimos o que é pessoal e fazemos aqui fronteiras? E nós distinguimos as pessoas pelo que elas fazem, não é? Ele é filho, e o que é que ele faz, não é? Portanto, certo, parece que é a primeira... É chegar a casa e telefonar, ó pai, sou ministro. É aí claro. A definição de um propósito. Sim, mas... Telefona-se ao pai para se dizer que se é ministro. Portanto, é muito difícil distinguir uma coisa da outra. Mas o Rui, eu creio que não vai ligar ao seu pai a dizer que é ministro. Não, dificilmente vai acontecer. Eu também não vou ligar ao meu pai. Já não dá. E também não fui ministro. Se calhar não podia porque era mulher. Isto foi só uma piadinha política. Muito bom. Boa. Qual é o seu truque para sucesso pessoal e profissional? Para uma coisa não estar abraçada à outra? Sabe que numa empresa familiar é muito difícil a família estar sempre metida com o negócio com a família, portanto as coisas acontecem de facto muito uma rotina. Agora, eu tento ter o meu tempo em família e dedicar-me àquilo que é a família. Eu acho que é muito importante que assim seja. Não vejo que seja possível não ter tempo também para mim e isso não quer dizer que eu ter tempo para mim sou um irresponsável na gestão da empresa. Em primeiro lugar, a gestão da empresa não é só uma responsabilidade minha. Obviamente eu sou o responsável máximo, mas a minha maior responsabilidade é ter uma boa equipa à minha volta de gente até mais
competente do que eu em cada área e que perceba mais do que eu, porque é impossível eu conseguir perceber de tudo com imenso detalhe. Portanto, o que eu tenho é que ter gente competente e capaz que me dê a mim também paz e tranquilidade e para que eles também não estejam sobrecarregados e todos possamos estar bem. Mas para mim é muito importante ter tempo para a família, consigo ter tempo, penso eu, está aqui a minha mulher, não me deixa mentir, mas acredito termos tempo para todos, para provocar o bem-estar aos meus filhos, para estarmos todos bem e também é muito importante numa empresa que é familiar, que todos sintam também o seu bem-estar e o seu propósito e o seu espaço e, portanto, também vejo muito esse lado de preocupação que tenho que ter e que sinto que hoje tenho para com os meus primos, para com a minha irmã, para com o meu pai, para com a minha tia, que eles se sintam também realizados de alguma forma dentro da empresa e dentro daquilo que são as suas vidas e daquilo que a empresa lhes proporciona. Nós vivemos todos da empresa, na verdade a empresa é aquilo que provoca, que dá o sustento a todas estas famílias depois que existem. Portanto, é muito importante que sintam também realizados, porque de facto não é só o bem-estar económico que traz bem-estar, é também as pessoas se sentirem preenchidas e realizadas no seu dia-a-dia. Portanto, essa é uma preocupação extra que eu tenho que ter com a minha família e com todos os que estão. Para a minha família entenda-se a minha irmã, os meus primos, o meu pai e obviamente também os meus filhos e a minha mulher. Mas esta preocupação também a mim me preenche e também me dá alguma satisfação. E sei que, enfim, que ao estar preocupado com eles e saber que eles também estão bem é uma coisa muito, muito positiva. Portanto, isto funde-se um bocadinho tudo. Por isso é que eu digo, não é muito possível pormos aqui a barreira e dizer está satisfeito no trabalho ou está satisfeito na família. As coisas misturam-se. Agora, é importante sabermos que há momentos de bem-estar e de lazer e que há momentos que são de trabalho, porque é muito simples, então numa empresa que é familiar estamos continuamente a falar de trabalho e de empresa, portanto é importante conseguirmos também desligar um bocadinho, porque senão é um sufoco. Claro que sim. Muito bem. O espaço é vosso, há microfones na sala, portanto a lógica é mão no ar e serão os primeiros a falar. Temos uns minutinhos e eu acho que as perguntas serão muitas, portanto não sejam tímidos. A mais difícil é a primeira. Posso? Não. Temos ali. Era uma mão no ar? Ali? Ok. Força. Boa tarde. É para a Helena. Eu estou aqui há 20 anos e sinto dizer que durante muitos anos foi a mãe dos Portas. Conheci... Nada. Está a ouvir? Consigo ouvir? Tem que fazer. Eu faço o resumo da pergunta. Está bem. Durante muitos anos, para mim, foi a mãe dos Portas e hoje me estou a sentir bastante culpável. Mas eu queria... Eu, quando conheci a Helena, ou melhor, quando conheci os filhos da Helena, eu pensei, esta mãe tem que ser um sucesso, ter esta mãe que tem 2 filhos, que são líderes de opinião no país, e eu sempre reconheci na Helena um sucesso de mãe. E eu queria conhecer a sua perspectiva como isso, se na parte maternal, como ela viu seu sucesso. Então a pergunta é sobre a Helena enquanto geradora de sucesso pelos seus 2 filhos e, portanto, se posso resumir muito rapidamente, qual foi a chave para ser essa geradora de sucesso? Olha, eu vou-lhe responder de uma forma que costumo responder a quem me faz essa pergunta. Eles saem ao pai e atiram à mãe. Porque se eu fosse a responder a verdade, diria, eles são assim porque eu os eduquei. Mas não era bonito. Não era uma resposta conveniente. Portanto, eu acho, agora respondendo a sério, eles têm... O meu mais velho era muito parecido comigo, o meu mais novo é muito parecido com o pai, mas têm ambos uma coisa que o paizinho não tinha, que é um enorme sentido de humor. E com um enorme sentido de humor, a vida facilita-se muito. Porque quando a gente não pode dizer as coisas de uma forma direta, vai dando assim um humorzinho sobre o tema e vai criando...
Portanto, nisso eles estão preparados por mim. De vez em quando é um humor um pouco inesperado, mas é assim. Acho que herdaram o melhor do pai e herdaram o melhor da mãe. Portanto, são dois gêniozinhos. Mas é importante, por acaso, a pergunta é importante. Os meus filhos foram criados por mim porque viveram comigo, pronto. Foram mesmo criados por mim, no sentido real da palavra, porque eu entendi que eu é que era responsável pelos meus filhos, quer materialmente, quer espiritualmente, quer como educadora, pronto. Portanto, cumpri a minha missão. Dei-lhes um curso, porque ainda achava, apesar de tudo, que um cursozinho serve para alguma coisa. Não é que eles o tivessem utilizado da melhor forma. Um fez política, o outro fez política, não foi para isso que eu lhes paguei a faculdade, mas enfim, paciência, não se pode ter tudo. Mas eu acho que se recebe em casa muito, e eu hoje, do cimo dos meus 90 anos, lembro-me muitas vezes de coisas que o meu pai dizia e eu me ria e dizia, olha que ideia. E vejo-me a pensar em moldes modernos, em moldes de agora, exatamente a mesma coisa que o meu pai. O que significa que aquilo que era fundamental, os meus pais transmitiram, está lá. E eu creio que aquilo que foi fundamental da vida do pai deles e da minha, está lá. Ficou marcado. De cada um de maneira diferente, mas ficou marcado. Eu costumava dizer que eles gostavam do mesmo e ligavam a fichas diferentes. Temos outra pergunta aqui. Olá, parabéns a todos, parabéns também à Fundação. Helena, ia-lhe perguntar que conselho daria à Helena de 30 anos? Agora tenho que você repetir. Que conselho daria a si mesma se tivesse agora 30 anos? Eu... Oh, rapariga, faz tudo o que não fizeste e tinhas tido vontade de fazer. Era o que lhe dizia. Eu só tenho pena do que não fiz. Isso que fique muito claro. Tenho pena do que não fiz. Porque era barba. Ainda estava assim. Mas estava muito empenhada em fazer 2 homens. Em criar 2 homens. Portanto, façam tudo aquilo que vos der felicidade e vos der satisfação. Pensem em vós e pensem depois nos outros. Eu penso primeiro em mim. Gosto muito, muito do meu filho, dos meus netos, mas gosto muito mais de mim. De mim é que eu gosto, francamente. Parabéns à Fundação, antes de mais nada. Também sou cliente do Santander, ainda bem, já há muitos anos. Este Beyond Profit Talks eu não conhecia de todo. Foi parar um emailing à minha caixa de correio e assim que vi a Helena Sacadura Cabral como, digamos, uma das convidadas, eu não hesitei. Eu já a conheço há muitos anos, à distância, através dos seus livros. Eu acho que tenho os seus livros quase todos. Leio avidamente e já passei esse vício à família, inclusive à minha mãe, que tem 92 anos, que aqui há 2 anos a conheceu na Feira do Livro, que autografou um livro seu, Olhos nos Olhos, e eu sou sua fã, porque na verdade acho que é uma pessoa que significa o sucesso na sua plenitude. Aquilo que disse há pouco do propósito é tal e qual eu penso mesmo, propósito objetivo, é isso, é que nós temos de ter isso na vida, o foco, para podermos ser alguém com sucesso. Aliás, basta ver-se o Cristiano Ronaldo, que também luta por isso. Desculpe, e é isso mesmo. O ponto de interrogação. Como? Queremos um ponto de interrogação, a questão. A questão não é nenhuma, a questão é só dar o meu testemunho, porque não é preciso uma questão para a Helena Sacadura Cabral,
para quem a conhece bem através da sua literatura. Eu nunca a conheci, aliás, falei consigo na Feira do Livro há 2 ou 3 anos, mas quer dizer, não o conheço, não sou visita de casa, etc e tal, mas através da sua literatura conheço-a e tudo aquilo que disse aqui hoje, revejo-me que já a conhecia dos seus livros. Acho que é uma mulher de mão cheia, é uma mulher com um M grande e do alto dos seus 90 anos só lhe posso dar um grande parabéns e uma grande salva de palmas. Obrigada. É uma mulher em cheio. Muitos parabéns. E que viva por muito mais anos e continue a escrever, é o que eu lhe peço. Deixe-me completar. Como eu sou cliente do Santander, não há nenhum lugar na administração. Alô? Oi? Muito obrigada. Olá a todos. Também queria dar os parabéns aqui por esta dinâmica aqui da Fundação Santander. E a minha pergunta é aqui para o Rui. Gostava de perguntar como é que construiu esta empresa familiar em algo tão fantástico e tão conhecido e com tanto mérito. Bom, só posso dar a minha opinião, porque não há assim nenhuma fórmula de sucesso que se possa replicar. Mas acho que, talvez associando um propósito claro de provocar bem-estar, porque o meu avô começa a empresa e funda esta empresa porque queria dar bem-estar à sua família, quer dizer, não houve nenhum motivo diferente do que esse. Ele queria era trazer o pão e trazer comida para a mesa, uma família que era muito pobre, e foi fazendo bem o seu trabalho, a empresa foi ganhando dimensão e enfim, há 20 anos também me juntei e temos vindo a fazer este caminho de cada vez sermos mais e termos uma empresa de maior dimensão. O que é que eu acho que talvez sejam 2 fatores muito importantes? Um é, de facto, este propósito muito claro de provocar bem-estar e o outro é muita autenticidade. Eu acho que somos um grupo de pessoas que são autênticas e genuínas, portanto, não há truques na manga e a transparência é um fator que eu acho que é importante. Se eu diria que talvez este caminho e sermos uma marca que é reconhecida e que as pessoas gostam, obviamente porque o café é o melhor do mundo, e isso é importante, a qualidade do produto, mas logo a seguir sermos autênticos, transparentes, próximos, que não há, enfim, nenhuma distância. Modernizado muito. Eu agora... Sabe porque fazem muito esta pergunta, como é que uma empresa tão tradicional é tão inovadora? Eu não acho que sejam 2 coisas que são dicotómicas. Nós podemos continuar a ser absolutamente tradicionais, mas conseguimos ao mesmo tempo ser inovadores. E, portanto, mantendo a tradição, mantendo aquilo que são a nossa forma de fazer, continuamos a torrar o café 20 minutos, que não é o mais eficiente do mundo, mas queremos, de facto, manter aquela tradição, porque isso nos traz qualidade. Como adoro café, espreito sempre o que é que faz é novo. Agora tem aquela de vir o café para cima. Mas essa é muito inovadora, essa não é nada tradicional. As outras é o café para baixo. Mas essa é a disrupção total, mas é giro. Eu acho isso, achei uma... E adoro esse café, porque não me sabe àquela prensa da Nespresso. Eu vivo no meio de máquinas de café. Melhor pitch é impossível. Em todo lado há máquina de café. Em casa, no escritório, um horror. Eu vivo mergulhado em máquinas de café. E, portanto, muitos agora que eu já sei porque é que o seu filho também bebe tanto café. Aquela é uma beleza. Mas a inovação, e por exemplo, esta ideia que estava a falar, vem também deste modelo de proximidade. Houve um dia um miúdo, um engenheiro, que me chamou e disse: venha cá, gostava de mostrar uma coisa. Então o que é que tinha feito? Um copo de plástico, daqueles que antigamente, agora são todos de papel, mas na altura era de plástico, tinha feito um furinho por baixo, tinha lá inventado uma válvula e diz: não acha isto giro? E eu disse: não acha isto giro? Isto é genial. Giríssimo. E portanto, eu acho que estas coisas acontecem e de repente estamos a pedir ao Philip Stark para desenhar a máquina mais gira e mais inovadora do mercado. As cores agora, mas a ideia já não foi... é só a máquina de café preta. É tudo. Parece mesmo, tens 10 minutos, não tens mais do que 10 minutos para tomar o café. Não, agora são cor vermelha. Eu tenho uma vermelha. A melhor pitch é impossível.
Pronto, o ponto é a proximidade, a autenticidade e, obviamente, manter-nos dentro do propósito que temos para a empresa. Eu acho que isso tem sido os fatores importantes para nós Falta chegarmos dizer até que aqui. a pausa café nos bancos é essencial. É. Mas eu sei, eles fazem. E o café é bom. Mas olha, é nos bancos e em todo lado. É isso. Está a fazer uma campanha para a Delta, garantido. Vamos aproveitar a deixa, fazer a nossa pausa café, que é o fim desta conversa. Portanto, se tiverem livros, posso dizer que estão à disposição. Não, e temos que dizer que a sua moderação foi Eu não fiz nada. Eu não... nada. Parabéns. Muito obrigado. Eu sou fã. Muito obrigado a todos e se gostaram, estas conversas continuam, são sempre oradores de exceção e ficam também disponíveis na internet, portanto descubram, Beyond Profit continua. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado.